Louvamos ao nosso Deus por mais uma vez nos encontrarmos. Agradecemos a Deus por este dia que Ele está nos concedendo. Agradecemos a todos vocês que estudam a Bíblia conosco a cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também queremos agradecer a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para o Eli Alves e a Irani, lá de Ipatinga, Minas Gerais. Eli está aniversariando hoje, parabéns Eli, a Irani e toda a sua família, te parabenizo, desejando muitas felicidades, muitos anos de vida. Eduardo e Janete Villa-Lobos são de Guaíba, no Rio Grande do Sul. Manuel Fernandes é de Brockton, em Massachusetts. Maria do Socorro Brasileira é de Tacarambi, Minas Gerais. Dina Teresa de Jesus é de Parecis, em Rondônia. Sinália Nascimento é de Salvador, na Bahia. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, nossa gratidão a Ti por mais este dia que estás nos concedendo, por estes momentos que nos dás para estudarmos a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo trabalhe conosco, nossa mente, nosso coração, nos ajudando a entender, a aceitar e colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos, Pai. Mais uma vez pedimos as bênçãos sobre todos os que estudam conosco a Bíblia, cada um necessita das Tuas bênçãos, tem as suas lutas, seus problemas, dê vitórias, Pai, conforme a Tua vontade. Abençoe o Eli Alves, que está hoje aniversariando, que continue vivendo na Tua presença e fazendo a Tua vontade, Pai. Abençoe o Eduardo e a Janete, também o Manuel Fernandes, a Maria do Socorro Brasileira e família. Abençoe a Dina Teresa de Jesus e família, Sinália Nascimento e família e todos os demais, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Estaremos continuando o estudo do capítulo 15 do Evangelho de Marcos, e ontem nós vimos que Pilatos usou de ironia quando fazia perguntas a Jesus: você é o rei dos judeus? E Jesus respondeu também de uma forma evasiva: tu o dizes, né? Você está dizendo que eu sou. E então Pilatos não viu crime algum em Jesus para que fosse condenado. Ele viu que era inveja dos líderes judaicos, que eles tinham inveja de Jesus. Mas Pilatos, ele perdeu ali a oportunidade de libertar Jesus, e ele então lava as suas mãos. Ele pede que tragam água e bacia, para ele lavar as mãos, e ele disse que ele estava sendo inocente daquele sangue que seria derramado. Mas isso não isentou Pilatos de ter tomado a decisão de não condenar Jesus, porque ele não viu crime algum em Jesus. Jesus não tinha crime, Jesus não tinha maldade, Jesus era uma pessoa completamente diferente de nós. Jesus ele só tinha bondade em sua vida, só tinha amor, só fazia o bem. Jesus ele não foi achado falha nenhuma em sua vida, nenhuma mancha de pecado, porque se tivesse qualquer mancha de pecado, ele não poderia ter morrido em nosso lugar. E Jesus não tinha nada que o levasse à condenação. Mas então Pilatos lava as mãos, e aqui diz em Marcos capítulo 15, a partir do verso 15, diz assim: os soldados levaram Jesus para o palácio do governador, lugar conhecido como Pretório, e chamaram todo o regimento. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e o colocaram em sua cabeça. Então o saudavam, dizendo e zombando: salve, rei dos judeus. Batiam em sua cabeça com uma vara, cuspiam nele e ajoelhavam-se, fingindo adorá-lo. Quando se cansaram de zombar dele, tiraram o manto vermelho e o vestiram com suas roupas. Então o levaram para ser crucificado. Veja, aqui começa o sofrimento real de Jesus, fisicamente falando. Porque Jesus já estava sofrendo por estar levando sobre si o peso do pecado de toda a humanidade. Agora, fisicamente, ele começa a apanhar, a bater em Jesus, a cuspir no seu rosto. E eles levaram Jesus para o palácio do governador, que era um lugar chamado Pretório, e ali colocaram uma túnica vermelha em Jesus, é símbolo de realeza, não é? Os reis usavam, então Jesus estava se dizendo que era o rei dos judeus, e colocaram nele uma túnica vermelha e
colocaram também uma coroa, só que não foi uma coroa de ouro, foi uma coroa de espinhos. Vejam, irmãos, quanta maldade, quanto sofrimento. E Jesus então começa a apanhar, chicoteados. Muitas chicotadas foram dadas em Jesus. E nos diz a história que naquela ocasião os chicotes eles tinham nas pontas pedaços de chumbo, tinha pedaços de vidro, pedaços de pregos, coisas cortantes, porque quando eles batiam em Jesus com o chicote, eles puxavam assim, rasgava a carne de Jesus. Irmão, Jesus não apanhou como nós vemos em alguns filmes aí, aquelas batidas leves que dão na pessoa que está encenando ali Jesus. Não, foram homens maus, homens que eram acostumados a ser violentos com as pessoas e colocar ali toda a sua força para bater na pessoa que estava sendo condenada. E Jesus sofreu tudo isso por nós, por mim e por você, para poder pagar o preço que nós deveríamos pagar. E nós, quando aceitamos a Jesus em nossa vida, quando nós caminhamos com Ele, e se nós permanecermos até o fim no caminho, porque aquele que perseverar até o fim será salvo, nós receberemos das mãos de Jesus uma coroa de ouro. Mas Jesus aqui recebeu uma coroa de espinhos. E eles batiam então com um caniço, com uma vara na cabeça de Jesus para que os espinhos entrassem na cabeça de Jesus. Imagine, irmãos, a dor, o sofrimento. Mas como diz o livro do profeta Isaías, no capítulo 53, Jesus ele não abriu a sua boca. Jesus sofreu tudo calado. Vejam que Jesus já estava cansado do dia anterior, da quinta-feira, em que ele esteve com os seus discípulos. À noite ele realizou a ceia, depois foi para o Getsemane. Jesus estava sem dormir, Jesus estava exausto, cansado, precisando descansar e agora apanhando. Ele já havia levado bofetões lá perante os sacerdotes, antes de ser levado para Pilatos. E agora aqui pela manhã, na sexta-feira, ele começa então a sofrer os maus tratos, apanhar com chicotes, ter uma coroa de espinhos colocada em sua cabeça. E eles diziam então, salve Rei dos Judeus. Vejam, debochando, zombando de Jesus. Eles se ajoelhavam perante Jesus como que estivessem adorando a Jesus. E fico imaginando, irmãos, os líderes judeus assistindo tudo isso e felizes, alegres, gostando. Por quê? Porque, segundo eles, Jesus tinha blasfemado e que ele não era o Filho de Deus, e eles rejeitaram Jesus, o Messias, o Salvador, e ainda rejeitam hoje. Alguns judeus têm aceito a Jesus em suas vidas, alguns, mas a maioria rejeita. A maioria dos judeus ainda aguardam um Messias. E Jesus não veio, irmãos, para estabelecer um reino terrestre. Jesus ele veio para trazer um reino de paz, um reino eterno, um reino que não passará. E todos aqueles que crerem no Evangelho de Jesus, todos aqueles que o aceitarem em suas vidas, estarão com ele para todo sempre. É um reino eterno. E lá no céu, irmãos, quando nós chegarmos lá, nós estaremos contemplando as cicatrizes nas mãos de Jesus, a cicatriz no seu lado, nos seus pés, quando ele foi crucificado e também ferido por uma lança. Isso Jesus carrega e carregará por toda a eternidade. Segundo consta a história, este regimento que eles chamaram para bater em Jesus era uma tropa que tinha cerca de 200 a 600 homens. Vejam, Jesus para eles era uma pessoa muito perigosa. 200 a 600 homens para poder então estar ali levando Jesus para poder ser crucificado. E nós sabemos que se uma só pessoa tivesse pecado neste mundo, não mais nenhuma do que nenhuma pessoa, Jesus teria sofrido tudo por essa única pessoa. Só que Jesus sofreu por milhões, milhares, por todos aqueles que existiram e que ainda existirão até a volta de Jesus. Foi por esses que Jesus sofreu tudo isso calado, para poder pagar o preço que nós deveríamos pagar, que era a morte eterna, a morte da separação de Deus. Depois que colocaram
essa túnica vermelha em Jesus e a coroa de espinhos, e zombaram de Jesus e espancaram Jesus. E então eles, depois de se cansarem, eles tiraram aquela túnica vermelha, colocaram as roupas de Jesus nele. Por quê? Porque era costume dos romanos levar a pessoa da onde estava sendo julgada até a cruz. Ela ia nua, carregando a cruz até ser crucificado. Mas os judeus, eles não toleravam, eles abominavam a nudez pública. E então os romanos ainda respeitaram essa prática dos judeus de abominar a nudez pública. Aí colocaram as roupas de Jesus nele novamente e o obrigaram a levar a cruz. E amanhã nós vamos então estar estudando um pouco mais deste capítulo 15, e nós vamos ver aqui então o momento em que Jesus ele sai carregando a cruz ali do pretório e vai até o Monte Calvário para ser crucificado. Eu sei que é um momento doloroso e muitos de nós, às vezes, não gostamos nem de estudar essa parte da Bíblia, porque Jesus sofreu demais, mas é necessário, irmãos, nós estudarmos, nós conhecermos e nós nos aprofundarmos neste sofrimento de Jesus. Se nós tirássemos meia hora por dia ou uma hora para meditar todos os dias nesse sacrifício de Jesus, nós seríamos outro tipo de cristãos. Nós não seríamos cristãos como temos sido até aqui. Às vezes, cristãos apenas de nome, apenas honrando a Deus com os lábios e não com o coração. Mas se nós passarmos a partir de hoje, a partir desses estudos, a meditar no sacrifício de Jesus, o que ele sofreu por cada um de nós seremos novos cristãos e nós teremos prazer em testemunhar do amor desse Jesus por cada ser humano. Que possamos ler o livro Desejado de Todas as Nações, como eu tenho dito aqui. Leia esses últimos capítulos para você ver o quanto Jesus sofreu ali. E tudo isso por amar cada um de nós. Nós, mais uma vez, agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Nós vamos retornar amanhã, dar continuidade ao estudo deste capítulo 15 de Marcos, e queremos lembrar a todos que não é dos fortes a vitória e nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Que Deus nos abençoe.